Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Meus amados irmãos e irmãs, vocês que me acompanham aqui nesse canal sabem que eu quase não trato desse assunto libertação, quebra de maldições, assuntos relacionados aos ataques de Satanás. Mas hoje, de forma especial, eu senti um desejo muito grande de trazer uma palavra de orientação, principalmente aos pais, aos chefes de família, esposas, pessoas que têm uma família, que têm um lar. Porque nos últimos tempos, muitas famílias, muitos lares têm sido terrivelmente atacados pelo inimigo. E muitas pessoas estão distraídas, não conseguem perceber os ardis de Satanás. E a Bíblia nos aconselha a ficar alerta. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, destacou: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que o apóstolo quis dizer com isso? Que eu e você não podemos ser ingênuos. Não podemos descartar a hipótese de que, em algum momento, Satanás está agindo fortemente, procurando nos influenciar as pessoas ao nosso redor. Ele não é como Deus, que é onipresente. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Todavia, ele, na sua rebelião, trouxe consigo muitos anjos que se transformaram em demônios e hoje estão ao serviço dele, oprimindo, perturbando, atrapalhando e matando. Por isso hoje eu trago uma palavra de orientação e direção para que você proteja a sua família, para que você proteja o seu lar. E talvez você agora fique em dúvida, querendo a resposta para essa pergunta: como saber se há espíritos malignos no seu lar? Eu quero deixar aqui 5 situações, 5 sinais que podem mostrar a você que sim, o diabo está agindo na sua casa, no seu lar. E o principal, eu quero te ensinar como você fará para limpar a sua casa, limpar o seu lar das influências malignas, afastar da sua vida, da sua família, da sua casa, toda a influência maligna. Quero te ensinar como lidar com essa situação. Mas antes, eu quero muito que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque isso é grátis, você não paga nada por isso e você me ajuda. Você vai receber uma oração aí no seu celular. Ao se inscrever no canal, todos os dias eu estou orando e quero adotar você e a sua família em oração. Tá bom? Aperta no gostei e se você quiser deixar um pedido de oração, escreva nos comentários. Eu sou Ney Santos, trazendo uma palavra de Deus para você. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, nós precisamos estar alertas para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós precisamos entender que Satanás é astuto, ardiloso e ele tem uma vantagem que lhe é própria
o fato dele conhecer a humanidade. Muito bem. Há milênios ele tem agido. E com isso, ele sabe exatamente quais são os pontos fracos de cada um de nós. E às vezes você percebe que há algo de errado na sua casa, na sua família, no seu lar. Parece que coisas estão acontecendo que fogem ao teu controle e você fica se perguntando: será que é uma influência maligna? Como eu posso saber? Então, aprenda que o primeiro sinal que eu quero mostrar aqui, ele vai chamar a sua atenção para uma questão que tem acontecido constantemente em muitos lares. Brigas e conflitos constantes. É verdade que, como família, como pessoas, cada um com a sua personalidade, com as suas peculiaridades, cada um com o seu temperamento, é natural que num momento ou no outro a gente se desentenda, a gente de repente entre num confronto, mas isso são situações que ocorrem uma vez ou outra. Se isso está acontecendo de forma constante, se você percebe que há uma certa impaciência, uma irritabilidade, se você percebe que qualquer coisa, por mais banal que seja, acaba sendo o estopim para uma briga, para gritos, agressões, violência, cuidado, cuidado, porque isso pode sim ser um sinal de que o seu lar, a sua família, está sendo vítima da astúcia de Satanás, que destaca os seus demônios, os seus anjos caídos, para semear discórdia. E é interessante que Satanás, ele escolhe justamente os nossos pontos mais fracos, porque a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele não perde tempo. Ele vai direto ao ponto, da forma mais covarde. Usa pessoas que amamos para que essas pessoas se coloquem contra nós. Se você tem enfrentado brigas constantes no seu lar, muita atenção. Pode ser que você esteja sofrendo um ataque demoníaco. Um outro sinal da atuação, da influência do inimigo em nossas vidas, na nossa casa, acontece justamente em situações de briga, de discussões. Sabe o que ele faz? Ele dá à pessoa que nos agride a capacidade de ler pensamentos. E isso eu experimentei numa situação em que eu estava numa loja. Eu estava na fila do caixa para pagar. E é interessante que eu estava impaciente naquela fila que não andava. E havia uma pessoa naquela fila que estava travando todo mundo, porque essa pessoa estava com muitas mercadorias para passar e ela ficava saindo e voltando do caixa, atrapalhando. E naquela hora eu confesso que eu fiquei irado. E eu falei para a pessoa que estava do meu lado, bem baixinho, ao ouvido dela, que aquela pessoa estava travando a fila. Naquela hora, naquele momento, a metros de distância, a pessoa que estava lá no caixa ouviu o que eu disse e me respondeu. Na verdade, ela não ouviu com os seus ouvidos naturais. Um demônio que ali estava, pronto para fazer confusão, pegou aquilo que eu disse e levou
ao ouvido da pessoa que estava distante de mim. Então, isso eu já presenciei e experimentei na minha vida. Para causar confusão, eles têm a capacidade de levar intrigas, fuxicos de um lugar ao outro e fazer com que o outro consiga, às vezes, ler os pensamentos. Esse é um sinal de uma atuação espiritual maligna. O terceiro sinal ocorre especialmente com aqueles que têm filhos. É a perturbação de crianças na hora do sono. Quantas e quantas famílias, às vezes, têm filhos que, ao dormir, eles não conseguem ter sossego. Eles acordam com pesadelos, acordam dizendo que viram alguma coisa, que tem alguém mexendo neles. Acordam ou vêm dizer que viram coisas no seu quarto. Às vezes, muitos adultos, eles pensam que aquilo é coisa de criança, que não precisam se preocupar, mas em algumas situações pode ser o próprio inimigo que esteja ali perturbando, acordando a criança, mexendo com ela, especialmente porque as crianças, elas são muito mais sensíveis ao mundo espiritual do que nós. Então, se isso está acontecendo constantemente no seu lar, na sua família, fique atenta, fique atento. Isso é um alerta, pode sim ser uma influência maligna perturbando a paz, a tranquilidade das suas crianças. Dê atenção a isso. Um quarto sinal ocorre com adultos e crianças. Pesadelos frequentes. Pesadelos são coisas que acontecem com todos nós em um momento ou outro da nossa vida, dado as situações que a gente experimenta, que a gente vive. É praticamente impossível alguém que não tenha um pesadelo de vez em quando. Mas se isso acontece constantemente, se você já está perdendo a tranquilidade para dormir porque todo dia tem um pesadelo te incomodando, fique alerta, abra o olho. Pode ser que seja o inimigo tirando a paz, lançando sugestões no seu subconsciente para que você perca a sua paz, a sua tranquilidade, não consiga descansar. Fique alerta. Se você tem tido pesadelos constantes que causam medo, terror, pessoas que sonham constantemente com cobras, por exemplo, cuidado. Repito, eu não vou dizer que todo pesadelo é obra do inimigo, mas quando eles acontecem de forma constante, pode sim ser um sinal de um ataque do inimigo na sua vida, no seu lar. O quinto sinal é talvez um daqueles que é mais forte e que mais evidencia uma ação do inimigo na vida de uma pessoa num lar. Desejo de morte. O desejo de morte é, sem dúvida, um dos sinais mais aparentes, mais evidentes de que essa pessoa, esse lar, está passando por um ataque espiritual. Jesus Cristo diz na sua palavra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo afirma que Ele é a vida. É Ele quem dá vida. Então, desejo de morte não faz parte dos planos de Deus para você. Abra o olho. Se você constantemente tem esse pensamento, esse desejo,
ou alguém da sua família, na sua casa, está com esse pensamento, esse desejo, é hora de buscar fervorosamente a presença de Deus para expulsar da sua casa, do seu lar, da sua família, o espírito maligno que está atuando nessa vida. E agora eu quero apresentar a você a solução, o remédio, para você se livrar de toda a influência maligna do diabo na sua vida, na sua casa, no seu lar. E esta solução não poderia vir de outro lugar, senão da própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Pode ser que em algum momento na sua vida você não soube resistir ao diabo. Pelo contrário, deu permissão a ele para entrar no seu lar. Ou alguém da sua família deu a ele permissão para ele entrar no seu lar. Na linguagem cristã, deu legalidade para ele entrar naquele lar. Eu me lembro de um filme onde alguém disse que o vampiro não entra na casa sem ser convidado. E é verdade. O inimigo, para conseguir entrar num lugar, ele precisa da legalidade. O problema é que ele se infiltra disfarçado em situações e coisas. Por isso muitas pessoas não percebem que estão dando a ele legalidade. Como é que ele consegue legalidade para entrar em alguns lares? Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas existem muitos. Mas alguns dos mais comuns são esses: filmes proibidos, filmes adultos. Quantos casais que às vezes, na tentativa de dar um sabor especial à sua relação, consomem material adulto que é feito de forma demoníaca, explorando as pessoas como se elas fossem meros objetos, coisas. Acho que a expressão mais certa é isso. O diabo é especialista em coisificar pessoas, transformá-las em simples objetos. E quando uma pessoa consome filmes que transformam pessoas em coisas, em objetos, sem dúvida nenhuma, ela está fomentando a obra de Satanás. Quando você olha para aquele filme que transforma pessoas em objetos, em coisas, você consegue ver o dedo de Deus explorando pessoas, levando-as a situações de vexame, de humilhação. Algumas se comportando como animais. Deus não está nisso. E se Deus não está, quem é que está por trás disso? O inimigo. Cuidado! Pessoas às vezes dão legalidade para o inimigo, levando para dentro da sua casa filmes dessa natureza. Outras pessoas oferecem abertura, legalidade, brechas para ele por meio de amuletos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos lembrar que o Deus a quem servimos, o Deus poderoso, não necessita de objetos, de coisas, de amuletos para proteger a sua vida. Livre-se disso. Patuás. Quantas pessoas levam isso para dentro de casa? Objetos como aqueles que expressam figura de outros deuses,
que não o nosso Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Essas coisas são verdadeiras portas abertas para o inimigo. Livre-se disso. Mas saiba que o diabo também encontra legalidade para agir numa casa, numa família, numa vida, através da ira, da amargura, da lascívia e principalmente por meio de palavras de maldição, xingamentos, palavras negativas, vitimismo. Quantas pessoas às vezes vivem falando palavras negativas acerca dela mesma? Pare com isso. Livre-se das palavras que são palavras de maldição. E como é que eu posso resistir ao diabo? Submetendo-se a Deus. Como é que eu me submeto a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus? Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua primeira carta, capítulo 2, verso 4, diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é salvar a sua família. O desejo de Deus é fazer conhecida de você a sua verdade. E como é que você conhece a verdade de Deus? Lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Aliás, eu tenho um vídeo do Salmo 91 que eu quero deixar aqui para você assistir depois. Vai aparecer no card ou aqui no final, para você não vê-lo como um simples vídeo, mas como uma verdade de Deus para a sua vida e tomar posse das promessas deste salmo. É você ouvir, conhecer a vontade de Deus e tomar posse, acolher para a sua vida, dizer: se essa palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, eu quero habitar nesse lugar, eu quero esse descanso. Se essa palavra diz que Deus dá ordem aos anjos, eu quero sim que os anjos de Deus estejam acampados ao redor da minha casa, da minha família. Enfim, declare essas palavras porque são verdades divinas. Isso é palavra de Deus, declare sobre a sua vida. Uma outra forma de você se submeter a Deus, limpar a sua casa do mal, é você reconhecer os pecados que você cometeu, especialmente aqueles que deram legalidade para o inimigo entrar na sua casa, e então pedir perdão a Deus por todos esses pecados. Peça perdão a Deus, seja sincero com Deus, diga a Deus aquilo que Ele precisa saber da tua boca. Então, reconheça e peça perdão a Deus pelos erros que você às vezes cometeu na ignorância. Não sabia que era errado e então praticou, mas agora você conhece a verdade de Deus e agora você se submete a Ele em contrição, pedindo perdão. E por último, encha sua casa de louvor e adoração, por meio de palavras que você vai dizer, por meio de hinos espirituais, palavras de bênçãos e gratidão a Deus, e também por meio de pessoas de Deus. Traga pessoas de Deus para estar com você, para você abrir as portas do seu lar para pessoas que carregam a presença do Espírito Santo de Deus. E peça para essas pessoas orarem sobre a sua casa, pedindo a Deus a proteção, o livramento, a limpeza espiritual para a sua casa. E uma dica, você que tem filhos, não os deixe dormir sem antes dar uma boa noite, fazer uma oração com eles e colocá-los na presença de Deus para que eles possam ter um sono tranquilo e reparador. Eu desejo que você experimente um novo tempo de paz, de alegria, de conforto no seu lar e que assim seja, para que Deus seja glorificado na tua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração
E se você puder ver mais um vídeo, assista este que está aparecendo aqui. Eu creio que ele também pode abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.